Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes e sócia fundadora da Capper Consultoria. E eu estou aqui com Carlos Pereira, vulgo marido. Olá, gente. Tudo bom? Sejam Carlos bem-vindos. Consultor de tecnologia. É isso aí. E hoje sem fone, né, Carlos? Me rebelei contra os fones. Se rebelou contra os fones, né? Da Somos Produções, porque é o seguinte, gente, a pessoa que tem cabelo crespo, ela não pode se deixar, abalar por um fone que vai estragar completamente meu penteado, que eu fiquei 20 minutos secando. Tá certo. Então, a partir de agora, não usaremos mais fones aqui. Tá bom. Certo? Podemos começar? Podemos começar. Então tá. Então é o seguinte, pessoal, o que é o Business A2 Podcast? É um podcast que a gente fala de tecnologia, a gente fala de liderança, de equipes, de gestão, de empreendedorismo, né? E hoje o tema tá quentíssimo, que nem meu cafezinho aqui. Sobre inteligência artificial para leigos. Olha só. Inteligência artificial para leigos, é isso aí. Ideia do nosso excelentíssimo Carlos aqui, né? É que o assunto é trend, né? É top, é hype. É hype, o assunto é hype. É hype, mas eu vou te dizer que poucas pessoas sabem exatamente o que isso significa na prática, né? Uhum. Então, acho que vamos começar, né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, Carlos. Assim, então, a primeira coisa, antes de começar com as perguntas aqui, eu quero entender assim, o que te habilita para falar de inteligência artificial, né? Porque hoje vocês vão ver que eu muito mais vou perguntar, né? E vou trazer as minhas curiosidades aqui sobre inteligência artificial e o Carlos vai mais responder. Mas e por que, Carlos? O que tu faz hoje que te habilita, né, a conhecer, assim? Eu não sou pessoalmente um especialista em inteligência artificial, né? Mas eu trabalho atualmente com isso e sou um interessado no assunto. Né? Por isso até o foco hoje é assim, inteligência artificial para leigos. Era a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial sem uma preocupação de atender o requisito de um público técnico. Não é esse o foco, ótimo, certo? Né? Não é esse o foco. Tá. Não é uma conversa para gente que trabalha com isso ou que trabalha com tecnologia necessariamente. São para pessoas comuns, né? Civis. Uhum. Tá, entendi. Ótimo. E o que me habilita isso é o fato de trabalhar com isso, de ser um interessado na área e de já trabalhar com tecnologia há bastante tempo. Então, tenho condições de entender um pouco sobre como as coisas funcionam, né? Show de bola. Então, vamos começar assim, né? O que é inteligência artificial? Vamos lá. A gente está falando que é para leigos, né? Isso. Não tem problema a gente mostrar a ignorância aqui. Não, é absoluto. Né? Então, absoluto. O que é exatamente, né? Como é que tu explica a inteligência artificial para alguém que não é de tecnologia? A inteligência artificial, ele é um ramo da ciência da computação, certo? Então, existe a ciência da computação, que trabalha com computadores, trabalha com programação. Ele é um ramo da ciência que se concentra em criar sistemas, né, capazes de realizar tarefas que normalmente um ser humano faria, certo? Então, que requer inteligência humana. Então, a definição é assim, é quando a máquina consegue se passar por um ser humano, em termos de comportamento. E isso é considerado inteligência artificial, entendeu? Então, é como se tu conseguisse interagir com um sistema que parece humano, mas não é. Por trás desse sistema com o qual tu interages, existe, então, a inteligência artificial. Esse é o conceito. Entendi. E aí até eu vou fazer um gancho. A gente tem aqui um script, mas tu vai falando, vai me vindo algumas perguntas, né? Tá, então, realizar as tarefas que um humano poderia fazer. Mas até que ponto, né? Aí até tem algumas coisas aqui de ética que eu queria te perguntar, né? Até que ponto, assim, qualquer uma, daqui a pouco, assim, em que nível Sim. quais que serão insubstituíveis, até onde ele pode ir? Sei que é um monte de pergunta em uma só, mas eu não sei se tu está entendendo o meu ponto aqui. Vamos tentar caracterizar um pouco melhor isso, assim. O que nós estamos falando, né? Que habilidades humanas seriam essas que nós tentamos replicar através das máquinas, que poderíamos chamar de inteligência artificial, né? O que se define por inteligência artificial. Capacidade de aprendizado. Tá. Certo? Essa é uma característica, né, que a inteligência artificial pode trazer, não necessariamente trará, certo? Raciocínio, percepção e tomada de decisões. Essas são típicas habilidades humanas
que a gente consegue transferir para uma máquina, certo? Tá. A depender da situação. Então, tu pode usar a inteligência artificial para tomar decisões baseadas em dados, certo? Tu pode usar a inteligência artificial para aprender, né? O aprendizado de máquina, machine learning, é um processo feito para... Né? É parte desse processo, né? Tu pode usar a inteligência artificial para perceber coisas. Hoje em dia, a gente já tem coisas que tu consegue enxergar, né? Tu consegue ver coisas e te dizer o que é, ou interagir visualmente. Então, percepção, aí pode ser som, pode ser áudio, pode ser... não sei. Então, essas são características e habilidades tipicamente humanas, certo? E hoje em dia... Não hoje em dia só, mas assim, ao longo dos anos, nós fomos sendo capazes de replicar essas habilidades nas máquinas, né? Então, quando tu consegues interagir com a máquina e ela parece humana, tu estás falando desse conceito de inteligência artificial. É a capacidade de parecer humano. A capacidade de parecer humano. Entendi. Parecer inteligente como humano, no caso. Eu vejo hoje tem muito aqueles robôs, né? Por trás da inteligência artificial. Exatamente. Essa é uma das questões. Tá. Essa é uma das questões. Eu ia te perguntar sobre exemplos, né? Sobre exemplos. Exemplos, né? Tu falou, então, o que a inteligência artificial pode substituir, né? Quais são as habilidades humanas que a inteligência artificial pode substituir. Mas e quais são os exemplos no dia a dia, assim, da minha vida cotidiana? Exemplos no dia a dia, tá? Uma coisa que se tornou bastante comum nos últimos anos, assistentes virtuais. Né? Ali tu tá lidando com uma inteligência artificial. Siri, Alexa, né? Tem o Google Home, ali tudo inteligência artificial. Tu emite um comando de voz, tu falas com aquilo. Aquela coisa responde para ti, como se fosse uma pessoa, não é verdade? Então, ela processa a comunicação e te retorna com alguma coisa inteligível. Né? Ela te ajuda, tu consegue interagir com aquilo como se fosse uma pessoa, é verdade? É verdade. Então, assim, ali tu tens um sistema. Sistemas de recomendação... Quer ver coisas do dia a dia? Sistemas de recomendação de site. Por exemplo, sistemas de recomendação de compras. Já pararam para pensar que um sistema de recomendação de compras, ele aprende? Certo? Ele observa as coisas que tu estás buscando, que a Ingrid gosta, e te recomenda outras que estejam associadas àquilo. Isso é inteligência artificial. Aquilo ali é um tipo de inteligência artificial. É um exemplo, porque ele está aprendendo contigo. Certo? Ele está aprendendo um padrão. Ele está aprendendo o meu padrão de compra. Ele está aprendendo o teu padrão, teu gosto e te recomendando coisas que outras pessoas talvez façam igual, ou façam parecido, ou que tu vai gostar. E assim ele vai. E aí, quando tu negas algumas coisas que ele te recomenda, ele já sabe, não, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. E aí ele vai aprendendo, como uma pessoa faria. Claro. Certo? Então, aí vem a recomendação. Plataformas de streaming fazem esse tipo de coisa também. Né? O que mais assiste, o que tu mais gosta, faz recomendações, toda sorte de recomendações. Porque você assistiu isso. Exatamente, toda sorte de recomendações tem algum nível de inteligência. Claro que existem níveis e níveis. Existe a IA fraca e a forte. Né? Tem aquelas que são baseadas em processos estritos, fechados, e tem aquelas que são mais amplas, né? Mais gerais, que são capazes de aprender. Né? Por exemplo, existem aquelas interações que tu faz em chatbots que é assim, aperte 1 se isso, aperte 2 se aquilo. Que tu tem um set limitado de possibilidades de entrada e ela já está esperando uma daquelas respostas e assim seguirá o processo, certo? Aquilo ali é algo bem simples, né? Mas hoje em dia tu tens interações que tu pode perguntar o que tu quiser. Né? Então, tu pode escrever como quiser. Né? A gente pode falar um pouco mais sobre essas coisas. Então, esses são exemplos. Né? Por exemplo, tu tens as câmeras dos telefones hoje em dia, né? As câmeras dos telefones, dos smartphones, hoje em dia, tem IA por trás daquilo. Para fazer o reconhecimento do que é uma face. Como é que eu boto o foco? Eu vou bater uma foto e ela acha o rosto da pessoa. Ela faz uma identificação. Faz uma identificação. Tá enxergando. Ela faz uma identificação do rosto da pessoa para saber onde é que ela vai colocar o foco, por exemplo. Certo? Então, esse é um exemplo de coisas que tem ali. Para melhorar a qualidade das fotografias, né? Também tu consegue fazer. Consegue. Né? Tu tem em diferentes ramos, né? Tu tem na saúde, para a área de diagnóstico, de doenças, desenvolvimento de tratamentos, setor financeiro para fraude. Né? Por exemplo, o que acontece? Tipicamente, onde é que funciona bem, né, a aplicação da IA?
ela funciona bem em tudo aquilo que que é padronizado, que tem um padrão, entendeu? Que eu consigo criar um algoritmo que seja capaz de compreender esse padrão. A IA funciona assim, ela busca padrões e ela aprende os padrões. E a partir dos padrões ela consegue fazer inferências futuras, ela consegue imaginar o que virá depois. Ou te sugerir coisas a partir daquilo ali. Certo? Então, assim, tu tens um padrão de compra. Claro. Certo? Tu tens um ticket médio de coisas que tu gosta, tu tens um tipo de áreas que te... Então, eu consigo... Se eu aprender o teu padrão, eu tenho condições de fazer o quê? Uma inferência que ela deve gostar disso aqui que ela ainda não viu. Então, eu vou mandar isso aqui para ela. ela. E eu consigo olhar o futuro e dizer assim, isso aqui vai acontecer. Certo? Hoje em dia já tem fala, por exemplo. Né? Tu já consegue falar, né? Ou escrever o texto livremente como uma pessoa normal e falar e ele gerar texto. Por quê? Porque escrever e falar é um padrão. Certo? Existe um padrão para falar. Se tu entendes o padrão, tu consegues recriar. Então, tu consegue falar. Entendeu? Então, tudo aquilo que é padronizável, a inteligência artificial é capaz de levantar esse padrão, reconhecer esse padrão e aí depois construir em cima disso. Tá, mas aí até agora me surgiu uma dúvida, né? Tu comentou nessa questão da padronização, né? Tu deu como exemplo ali comportamento de compra. Mas isso é uma coisa que já existe. Sim, mas já assim, existe. Mas aí a minha pergunta vem, né? Mas há quanto tempo como é que se deu o histórico da inteligência artificial? Porque essa é a sensação que eu tenho que tu tá me dando exemplos de coisas que existem há muitos anos, mas a inteligência artificial a gente parece que ouviu falar há pouco tempo. Exatamente. Ou é só uma sensação? E esse é o ponto. Por que nós estamos falando de inteligência artificial e tem tanta gente falando sobre isso? Parece que surgiu agora. Porque teve um boom nos últimos tempos. Mas a inteligência artificial tem um histórico longo e ela não é de agora. Tá? A inteligência artificial, o início dela data dos anos 50. Olha aí, não sabia. Data dos anos 50. Em 1952, até vou olhar aqui no papel para pegar as datas. Em 1952, se criou o primeiro software de aprendizado de máquina, capaz de aprender. 1952. Em 1956, teve uma conferência em Dartmouth, em que surge o termo, é cunhado o termo inteligência artificial. 1956 surge o termo inteligência artificial. E aí vem, nos anos 60 e 70, um investimento em cima disso. Então, a criação dos primeiros sistemas especialistas, né? Que são sistemas projetados para resolver problemas em áreas específicas. Certo? E aí, então, já nessa ideia de aprender e poder repetir a partir de padrões, né? Tem uma ideia, teve um sistema chamado Dendral, sistema usado para identificar estruturas moleculares em química, por exemplo, que é algo padronizável, tu consegue reconhecer um padrão. Então, isso na década de 60, 70. Depois, o que aconteceu? Na década de 80 e 90, teve um momento que foi um inverno da IA, que é chamado de o inverno da IA, em que teve uma empolgação bastante grande em cima disso nos anos 60 e 70, só que não se conseguiu atingir os resultados que se esperava, não entregou os resultados que se esperava. Mas mesmo na década de 60 e 70, a tecnologia já estava tão avançada porque... Não tanto quanto nós estávamos hoje. Então, aí tem uma série de limitações aí por trás, né? Mas, assim, o fato foi que era complicado, era caro, né? Tu não tinha uma capacidade computacional que te permitisse avançar. Então, assim, se tinha um interesse, uma ideia do que poderia fazer, mas não se conseguia fazer. E isso fez com que durante 2 décadas, praticamente 80 e 90, o investimento caísse muito em IA. E quase não se falasse sobre o assunto, entende? 2 décadas se passaram e aí, nos anos 2000, isso volta. Por quê? Porque aí, 20 anos depois, a nossa capacidade computacional aumentou absurdamente. Então, nós conseguíamos fazer coisas com muito mais facilidade que nós não conseguíamos fazer antes. Então, a capacidade computacional aumentou. Houve todo um avanço em termos de algoritmos, que é a programação daquilo que a gente quer fazer. Os algoritmos melhoraram, né? Surge o Big Data, que é a capacidade de ter muito dado, muita disponibilidade de dado, porque a inteligência artificial precisa necessariamente de dados para que ela possa aprender os padrões, certo? O Big Data precedeu, então, esse boom da... Claro, faz todo sentido, né? E todas essas coisas ajudaram, em especial a capacidade computacional, e a disponibilidade de informação para que a IA revivesse, entendeu? Então, uma necessidade. Os investimentos voltaram nessa área
E aí surge novamente a IA, já nos anos 2000, ela surge novamente, né? E o que teve recentemente que gerou esse boom, assim, essa coisa de não se fala de outra coisa, né? É porque nos últimos anos, 2020, 2021, houve um lançamento do ChatGPT 3, especificamente da OpenAI, né? Que apresentou para o mundo, também não é algo recente, já era algo que venha sendo pesquisado, mas ela abriu isso para o público, um modelo de linguagem natural. Que é o quê? Que é um modelo de interação de linguagem natural. Ou seja, tu consegue falar com a inteligência artificial assim como eu estou falando contigo. E ela consegue entender e me responder como se fosse uma pessoa. E no momento em que eles chegaram nesse modelo de linguagem natural, com esse nível de qualidade que o ChatGPT apresentou, e ele disponibilizou isso para o público, aquilo, pum, abriu... Foi aí que começou a falar. Foi aí que se começou. Aí aquilo foi exponencial, entendeu? Foi exponencial. Mas isso é um trabalho de anos, certo? De modelagem, de treinamento, desses... De uma baixa, de uma queda. Teve essa baixa, mas são anos, entendeu? Até tu conseguir chegar... Até que o hardware que a gente tem pudesse ser capaz de processar essas coisas, entendeu? Em condições e em custos aceitáveis, certo? Então, foi um momento em que, assim, a ideia surgiu muito antes da capacidade física de realização daquilo. Então, as coisas... Só deu o boom quando as duas coisas se encontraram. Quando as duas coisas se encontraram, né? E, em especial, com o grande público, quando o modelo de linguagem natural é apresentado, né? Porque o que acontecia até então? Quem é que conseguia interagir com a inteligência artificial ou falar com a inteligência artificial, assim? Ou eram situações muito limitadas, ou era gente que trabalha com isso, certo? Trabalha com dados, que trabalha com programação, que conhece isso. Mas no momento em que eu abro a possibilidade de tu interagir com a máquina, falando assim como eu estou falando contigo... Abriu para todo mundo. Certo? Eu posso fazer a pergunta ela que tu quiser. Ela se tornou popular, na verdade. Exatamente. E esse foi o ponto, né? Então, aquilo ali fez um boom, né? E aí surge, então, o ChatGPT foi o que chamou a atenção. Não se restringe só, não é o único modelo de linguagem natural que existe hoje. Temos o Gemini, que é da Google, né? O ChatGPT da OpenAI. Isso. Tem outros por aí e tal. Tem vários. Acabou ficando muito limitado, né? Eu lembro que quando começou essa história de ChatGPT, eu achei que isso era inteligência artificial. Depois a gente... Ficou associado, Ficou associado, né? Mas não, ChatGPT... O GPT, inclusive, significa Generative Pre-trained Transformer, que significa algo como um transformador generativo pré-treinado. Né? Tá. Porque como é que funciona um modelo de linguagem natural? Como é que tu desenvolve isso? Para um leigo entender, é como se fosse assim: tu tem que treinar essa tua rede, tu cria uma rede que é chamada de rede neural, tá? E é neural exatamente por uma analogia com o cérebro. Com o cérebro. Né? Mas ele funciona mais ou menos como se fosse uma pessoa que leu muitos livros. Certo? Tu vai apresentando conteúdo para essa rede e essa rede vai entendendo e levantando os padrões. E vai entendendo como as coisas funcionam e como a linguagem se estrutura. Então, eu vou apresentando textos, eu vou apresentando livros, eu vou apresentando coisas, e ela, com o tempo, vai aprendendo como as coisas funcionam. E a partir do momento em que ela entende a estrutura e ela foi suficientemente treinada para as diferentes situações, ela é capaz de, em cima dessa estrutura, criar alguma coisa que respeite essa estrutura. E aí vem o generativo da ideia, que é outra coisa interessante, que além de eu poder interagir falando normalmente com a IA, ou escrevendo, mas escrevendo como se eu estivesse conversando com uma pessoa, ela é capaz de, uma vez conhecendo a estrutura, reconhecer o que eu digo, e é capaz de criar conteúdo seguindo o mesmo padrão. Então, aí surge o lado generativo, que é a capacidade de criar. Então, tu pode criar uma história. Sim. Tu pode criar posts, tu pode criar... Chat, porque tu conversa, né? E tu conversa, exatamente. Tu vai dizendo que eu quero isso, e agora eu quero isso. Que inicialmente era só escrito, agora já tem interface de voz. Certo? Então, tu pode falar.
Mas é basicamente isso que está por trás, essa ideia, né? Então, como tu consegues interagir com essa coisa e ela parece humana, ela simula a comparação humana, elas podem ser chamadas de inteligência artificial. Então, é uma inteligência artificial. Entendi. E me diz uma coisa, assim, o impacto disso, né, no mercado, assim, como é que está impactando o mercado de trabalho, né? A gente vê um alvoroço muito grande em torno desse tema e assim, eu particularmente acho que algumas coisas não vão ser substituídas, mas as pessoas têm muito medo disso, né? Como é que está isso aí no mercado assim, de trabalho? É um assunto, é trend, é hype, como se diz. Mas a inteligência artificial veio para ficar. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Acho que ela não tem alternativa. Nós atingimos um nível hoje que a gente não pode mais ignorar isso. Então, assim, onde é que ela funciona bem? Tudo aquilo que é padronizável funciona muito bem. Quando tu quer levantar padrões e a partir desses padrões ou repeti-los ou conseguir imaginar como vai ser o futuro a partir de um determinado padrão que exista, é perfeito para a utilização de inteligência artificial. Certo? Então, assim, automatização de tarefas repetitivas, né? Trabalhos de criação, essas são coisas que podem ajudar, né? Então, assim, o que eu acho que hoje contribui bastante no mercado de trabalho é assim, o que eu vejo, né? Tu tens a possibilidade de aumentar muito a produtividade das pessoas. Sim, ele potencializa a produtividade. Ele potencializa muito a produtividade. Eu não acho que hoje, ao menos com aquilo que nós temos, nós vamos ser capazes de substituir as pessoas. Eu não tenho esse temor. Tá? Até porque a inteligência artificial não tem consciência. A gente pode falar um pouco sobre essa questão. Mas, assim, ela tem a possibilidade de aumentar muito a produtividade. Então, assim, tu precisa criar um texto, tem uma ideia, tu pode passar um briefing daquilo que tu queres que crie e ele te dá uma sugestão de texto pronto. Eu quero fazer uma tradução de um lado para outro, eu digo, eu preciso desse texto em outra língua, ele faz a tradução para ti. Eu preciso que tu pegue esses pontos aqui e transforme numa apresentação. E ele vai criar para ti os slides. Então, assim, essas são coisas que normalmente uma pessoa faria e que tomaria muito tempo e tu pode fazer isso em segundos. É um aliado, na verdade, né? É um aliado muito mais do que um substituto, né? Absolutamente, mas entenda que no momento em que isso aumenta muito a tua produtividade, ela, de duas uma, ou tu vai conseguir entregar muito mais, ou tu vai precisar de menos gente para fazer a mesma coisa. É verdade. Certo? Então, tem um impacto no curto prazo de que, eventualmente, para um mesmo nível de produção, eu vou precisar de menos gente, dependendo do que eu tiver que fazer. E isso é um fato. Isso é um fato. Entendeu? Então, até mesmo para quem trabalha com programação, trabalha com código, tem muita coisa hoje em dia que tu consegue... A IA faz para ti. A IA faz para ti. Entende? Então lide com isso. Então, assim, talvez aquilo que tu antes precisava de 10 pessoas para fazer, tu pode fazer com 5, até menos. Entendeu? No mesmo tempo, até em menos tempo. Certo? Então, ela veio nesse sentido para ficar. Entendeu? E aí é necessário que nós reconheçamos isso como uma ferramenta e utilizemos isso a nosso favor. E buscar uma adaptação de alguma maneira, Buscar uma adaptação. Eu acho que tem alguns pontos aí que a gente pode falar sobre o que se pode fazer. Né? Isso que essa é a minha próxima pergunta, né? Acho que tem duas perguntas aqui em relação a isso, né? O que uma pessoa que está começando, né, a explorar aí o IA, o que tu aconselha, né, para quem está começando a conhecer isso, né? E existe algum conselho que tu poderia dar para aquelas pessoas que estão com medo, né? Assim, ó, como qualquer tecnologia nova que ocupa espaço, ela gera um impacto no mercado de trabalho, certo? E assim, já aconteceu com outras tecnologias no passado. E a IA veio para ficar, certo? Então, assim como a máquina a vapor um dia surgiu e veio para ficar, né? Depois só substituímos por outras máquinas, mas aquilo que essa máquina passou a fazer e acabou, assim, ela não voltou atrás, a IA também não vai voltar. Então, o que eu recomendaria, né, para as pessoas? Tá? Para o indivíduo que está aí no mercado, que quer... Cara, comece a conhecer e a entender disso. Comece a conhecer mais sobre isso. E aí tem muita coisa, assim, tem curso online, tem vídeo na internet, tem muito material a respeito, inclusive gratuito, que tu
que as pessoas podem entrar, olhar, entender, assistir, entender um pouco mais. E ver de que forma, no seu dia a dia, dentro da sua empresa, na sua casa, ela eventualmente pode utilizar isso a seu favor. Certo? Então, eu diria isso, assim, busque isso. Tem livros também interessantes, eu não vou fazer uma recomendação de livro em específico, eu acho que tem muito material gratuito na internet que se pode, tem curso gratuito, coisas no Coursera para quem gosta e quer eventualmente se especializar mais, mas tem, assim, o YouTube tem muito material que pode falar. Essas próprias empresas agora que estão trabalhando com linguagem natural, como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, tem interface gratuita. Então, assim, tu não precisa necessariamente pagar para usar. Então, tu pode conhecer um pouco disso. E ver quais são de que forma aquilo pode te ajudar no teu dia a dia. Né? Dentro ou fora da empresa, entendeu? Mas, em especial, acho que dentro de empresa. Né? Então, eu diria assim, para as pessoas, eu diria, busque. Interesse-se. Assista, leia. Entendeu? Envolva-se. Para conhecer. E porque é muito interessante. E tem muitas possibilidades e pode fazer muita diferença. Então, eu acho que começa por aí, certo? Começa por aí. Começa a se interessar pelo tema, começa a falar a respeito, começa a buscar, eventualmente criar alguma coisa pessoal, fazer alguns testes, alguns projetinhos práticos, para começar a interagir e a perder um pouco do medo disso. Porque a tendência é que cada vez mais os nossos dispositivos já venham com essas capabilities, com essas capacidades, e nós vamos ter que aprender a usar. Certo? Então, assim, os computadores ali com o Windows já tem o Copilot, que é uma inteligência artificial que está ali à tua disposição, que é Copilot é o quê? Copiloto. Está ali junto contigo para finalizar, para fazer o que tem que fazer, né? Então, e aí tem o Gemini, como eu já falei, tem o ChatGPT, tem outras coisas, assim, a Apple já está anunciando nos seus equipamentos, nos seus telefones, já tem várias coisas de inteligência artificial ali dentro, mas a Siri vai assumir um outro nível de interação, entendeu? No futuro, que hoje é relativamente limitado, para quem conhece. Então, assim, cada vez mais essas coisas vão estar integradas no teu dia a dia. Então, assim, aprenda. E agora, para quem tem empresa, para quem é empresário, né? Para quem tem a sua empresa, tem o seu negócio aí, eu acho que tem várias coisas assim que a gente pode fazer. Também começa entendendo o básico. Vai lá, dá uma olhada, entenda, busque workshops, webinars, busque informação a respeito. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas para quem tem empresa, que coisas seriam interessantes fazer? Fazer uma análise dos processos internos, porque tarefas repetitivas, coisas que hoje geram muitos erros, que podem ser eventualmente automatizados ou que precisam de uma análise avançada de informações, esse é um ponto em que a IA pode ajudar para quem tem negócio. Então, eventualmente, pode trabalhar aí. Né? Busque estudo de casos de outras empresas interessantes no mercado, semelhantes no mercado, de coisas que já fizeram, para ver se tu pode alavancar, porque isso pode virar uma vantagem competitiva depois. Então, assim, tem que considerar. Então, busque isso. Pode buscar consultoria especializada, tem várias pessoas no mercado, várias empresas no mercado hoje em dia que podem te ajudar, que fazem isso, exatamente, que trabalham com isso. Né? Então, buscar, seja como consultor, seja como parceria. Comece a executar alguns projetos pilotos dentro da sua empresa, entendeu? Algo para experimentar, com metas, vou tentar melhorar, por exemplo, esse processo, vou tentar analisar, esse é um ponto. Comece a desenvolver competências internas dos seus funcionários, das suas equipes, né? Treinamento de equipe ou contratação de pessoas que tenham essas skills, traga esse conhecimento para dentro da sua empresa, porque isso também vai lhe ajudar. Né? Usar ferramentas e plataformas de IA, e aí tem gente, por exemplo, hoje em dia que trabalha com a cloud. Né? Eu tenho as coisas na cloud, na nuvem. Né? Trabalho com AWS, lá, com Web Services, com Google Cloud, coisas do gênero. Essas próprias plataformas têm inteligência artificial disponível, inclusive serviços de inteligência artificial que tu pode utilizar. Então, assim, já tem coisas disponíveis que as empresas podem hoje dispor, entendeu? Então, busque informar-se a respeito, busque essas coisas. E um ponto importante que as pessoas têm que entender no que diz respeito a essa parte de inteligência artificial é que, assim, tudo começa com dados. Tudo começa com informação. A inteligência artificial, ela pode te ajudar, mas ela precisa de informação. Certo? Então, tudo começa com gestão de dados.
certo? Então, assim, eu tenho um processo que é repetitivo, eu preciso dos dados desse processo, eu preciso para que eu possa medi-lo, para que eu possa saber como é que eu posso otimizar, para que eu possa eventualmente colocar alguma inteligência aqui para me ajudar. Então, assim, gestão de dados é fundamental. Coletar os dados para que eles possam ser analisados, sabe? Trabalhar com isso. Então, trazer essa capacidade para dentro do seu negócio é fundamental. Sim. Tudo começa com dados. Tudo começa com isso aí. Tudo começa com dados, porque nós vamos usá-la, a inteligência artificial, para fazer uma análise dessas informações e tirar conclusões dela, seja porque nós vamos treiná-la para repetir um determinado processo ou entender como os padrões, levantar padrões, tudo começa com dados. Né? Tudo começa por aí. Então, a gestão de dados passa a ser fundamental. Né? E a inteligência artificial vem para ajudar. E a inteligência artificial vem para isso. E aí, claro, monitoramento, ajustes, né? Cultura de inovação, que foi uma coisa que a gente já falou aqui. Né? Tem que experimentar as coisas, né? Eu até para... A gente ia ficar, já estamos aqui quase mais de 30 minutos, mas uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Normalmente, quando as pessoas sentem medo, elas criam uma barreira. E o que tu está dizendo é exatamente o contrário, né? Isso. Justamente por ter medo, conheça. Exatamente. Conheça, Exatamente. né? Conheça. É que assim, no momento em que a gente se depara com alguma coisa e a gente sabe que ela não vai embora, isso, é melhor torná-la uma aliada, certo? Sim, ela entrou e ela não vai sair. Não né? vai sair. Então, assim, interesse-se. Tá? E o que eu posso fazer para saber? Bom, já falei, pode fazer curso, pode buscar vídeo. Assim, gente, para diferentes ramos de atividades econômicas, existem ferramentas específicas já para aquilo. Eu trabalho com marketing. Cara, marketing digital tem um monte de coisas. Entendeu? Marketing hoje, de empresa tem um monte de coisa. Tem uma ideia, a gente consegue fazer... A gente consegue fazer, eu consigo fazer, se eu quisesse, né? No fim, eu ainda faço do jeito antigo, né? Mas dá para fazer, eu escrevo no Gemini, né? Fazer um reel viral de 30 segundos sobre liderança, entende? Claro que ele vai ficar descaracterizado do meu... né? Vamos ver que não foi eu que fiz. Mas tu pode fazer tudo. Pode. Então, assim, existem ramos e aí eu acho que isso, busque as ferramentas que hoje, dentro do seu ramo, fazem sentido, entendeu? Eu trabalho com gestão de projeto. Tem curso para isso, tem ferramenta para isso, entendeu? Para ter uma ideia, uma coisa assim, bem básica. Tem hoje em dia ferramenta que, assim, tu entras numa reunião, tá? E ela ouve para ti a reunião, ela toma as notas e depois as notas estão prontas automaticamente. Faz toda a transcrição de tudo aquilo que foi dito e depois ela já te entrega um resumo da reunião, já com um action item, com ações a tomar e tudo assim. Então, simples assim. Uma secretária. Entendeu? Uma secretária, exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, essas coisas estão disponíveis. Busque isso dentro do seu ramo, dentro daquilo que está fazendo, entendeu? Tem uma página chamada AI Finder. Tem muita coisa em inglês, é verdade. A gente coloca aqui embaixo depois. AI Finder, por exemplo, tem assim, mais de 2.500 soluções de AI, né, de inteligência artificial, de toda sorte de coisas que você pode imaginar, tem lá, assim, precisar, entendeu? Quero fazer uma imagem, eu quero criar um vídeo, eu quero, sei lá, quero criar um texto, um livro, eu quero o que for, eu quero vender, eu quero fazer marketing inbound, outbound, como é que tem? Tudo. Tem, entendeu? Tem, assim. Show. E então é uma questão de buscar, eu diria, interesse-se, né? E aprenda. Agora, só uma ressalva. Tá? Nós não podemos emburrecer com essas coisas. A inteligência artificial, ela trabalha com probabilidades. Ela não é, de fato, consciente. Ela responde a tua pergunta baseada na probabilidade de que aquela resposta está certa. Ela não tem julgamento sobre aquilo que diz. Sobre a resposta que te dá. O julgamento necessariamente tem que ser teu. Certo? Então, assim, o viés da inteligência artificial é o viés de quem a programou. Muito cuidado para não perder o senso crítico. Porque é muito fácil fazer uma pergunta, receber uma resposta e utilizar aquilo como se certo estivesse. E não necessariamente está. O nosso tempo já passou, eu não vou entrar no mérito de detalhes, mas esse é um ponto. Esse é o ponto que me preocupa. Esse é o ponto que eu falei ali quando eu programo lá um post, segurança. Né? Um post também, né? Que eu acabo perdendo a originalidade, que é o que me torna única
na hora de vender os meus serviços. Exatamente, né? Mas quando é só uma questão de originalidade, tu até pode mexer, mas às vezes tu tá buscando informações que tu não sabes. E aí também é uma probabilidade. Não necessariamente existe uma responsabilidade, entendeu? Não necessariamente aquilo que tu tá recebendo é verdade. Certo? Porque apesar de parecer humano, não é. Não se esquecemos disso, né? A inteligência artificial não tem senso crítico. Ela literalmente trabalha com probabilidades, entende? Assim. Ela te responde o que muito provavelmente vai funcionar. Ponto. Tá? É assim que funciona. É uma máquina, no fim. Era isso. Show. Bom, gente, eu sei que o pessoal anda pedindo que a gente aumente o nosso tempo. Né? Mas é hoje, então já... Nós vamos deixar aqui algumas informações que tu comentou aqui embaixo. Já se inscreve no canal, manda para quem tiver que mandar aí, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer saber sobre esse tema. E já aciona os sininhos ali das notificações para receber sempre o nosso conteúdo. E nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, obrigado. Até mais.